Hoje, quando eu chegava à nossa casa, por volta das 18 horas e alguns minutos, observei que nem sempre isso acontece de modo tão claro. A grandeza, humilde porque oculta, do trabalho que os nossos amigos invisíveis realizam. Não somente por nós que aqui viemos e estamos em corpo físico, presencialmente, mas um trabalho que se estende além das pessoas que aqui se reúnem como nós, buscando esse contato, beber da fonte que desce do mais alto, do modo incessante. A fila de passes se estende por fora das portas da nossa casa, que é pequena, fisicamente, e procura ser pequena na real razão da palavra, em espírito. A fila de passes se mostrava claramente defendida e protegida por centenas de trabalhadores da espiritualidade, que já ali procuravam despertar os irmãos que se propunham a receber o passe para que pudessem se valer daquele momento, não apenas como quem vai ao balcão de troca, onde receba alguma coisa que o faça se sentir bem, sem que isto possua um significado mais profundo para ele, para a sua vida. Desde ali, por todo o recinto da casa, e por todo o recinto espiritual da casa, este sim, bem mais extenso do que os nossos limites físicos. Trabalhadores em absoluta humildade, ocultos, procuram realizar aquilo que nós todos que nos congregamos nesse planeta, enfim, estamos buscando. Despertar em nós a luz. Isso se traduz em curas, se traduz na melhoria de nossos estados mais íntimos, se traduz na injeção de esperança e de alegria naqueles de nós que chegamos aqui dobrados pela tristeza, pelo desânimo. Se traduz, em resumo, em doar amor de modo incondicional, sob a forma dessas energias, dessas luzes, mas que são energias e luzes que possuem vida, proivadas, ungidas pelo amor. Não pude observar isso. O agradecimento pelo esforço permanente dos amigos que aqui se reúnem junto ao Padre Pio, no objetivo que nos fez erigir estas paredes mais do que materiais e espirituais, buscar a unidade, buscar a identidade que rompe os preconceitos, os conceitos pré-formados que tanto tem nos impedido a marcha em direção ao que importa: sermos, cada um de nós, um Cristo. Não um Cristo vinculado a uma figura religiosa ou a um personagem físico, porque o Cristo que habitou na figura
de Jesus de Nazaré. Habitou também em Krishna, habitou em Buda, habitou em Baha'u'llah, habitou em Ramakrishna, habitou em Francisco de Assis e habita em nós, à espera de nascer, ou melhor, de renascer, de despertar. Quando nos lembramos que este é o objetivo sagrado de Padre Pio, e vemos o trabalho incessante dos nossos amigos, o agradecimento transborda, e com ele o pedido de que nós todos não nos esqueçamos daquilo que nos foi e nos é pedido por este servo de Deus, que hoje livre das amarras de separações religiosas ou de fé, espírito cósmico, Padre Pio, nos tem pedido uma só e única coisa: que nós não nos esqueçamos dela, aprender esse amor, apreendê-lo, realizá-lo, fazer apenas isso: amar tantas vezes quanto for preciso amar. Esse dia hoje seja abençoado. Na verdade, as bênçãos não cessam. A bênção é a permanência do divino, e recebê-la cabe a cada um de nós. E para tal, basta que nós abramos um espaço do tamanho de um buraco de agulha, e a luz ali fará a sua obra. E entrará e triunfará e se estabelecerá em nosso tempo interior, em permanência, em duração de dias, em eternidade. O Senhor nos abençoe. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à casa de Padre Pio. Os de sempre, os de primeira vez, aqueles que estão voltando depois de um tempo. Sejam bem-vindos. Tem bastante pessoas aqui em cima. Nas redes sociais, sobre Marta e Maria, as faces de uma mesma moeda. Aliás, esses dois foi o Michael que deu a ideia, eu gostei, o crédito dele. Como a Cláudia disse, a gente sempre alude a essa passagem, a esses dois personagens, né? Como há muito tempo na casa, porque eu acho que eles são muito simbólicos, muito significativos para nós, que andamos no caminho da busca da espiritualidade que faça sentido, não só na nossa vida interior como na nossa vida exterior, mas mais do que isso, numa vida completa, numa vida global. Esses dois personagens, essas duas personagens, Marta e Maria, as duas irmãs, são um exemplo muito claro e para nós um belo ponto de aprendizagem. Mas aí, por que foi escolhido? Não foi aleatório, porque hoje a Igreja Católica comemora o dia de Marta, Santa Marta. E para os católicos, engraçado, ao longo do tempo, Maria é uma figura que não ficou até historicamente questionada, não na sua existência, mas se ela seria
a Maria de Magdala, se ela seria pecadora, porque existem passagens na Escritura que geraram essa discussão entre os doutores, né, que foram discutindo, os teólogos discutindo o Evangelho, e Santa Maria não tem tanta evidência quanto tem Santa Marta. E Santa Marta é uma santa forte. Para aqueles que gostam de santos, que são, né, vencedores de causas impossíveis, Santa Marta, não sei se vocês sabem, faz parte desse rol. O rol, por exemplo, de São Judas Tadeu, Santa Rosita de Cássia, Santo Expedito. Não sei se para muita gente isso não é conhecido, mas faz parte na tradição católica Santa Marta ser uma intercessora desse pilate. Hoje, dia 29 de julho, se comemora Marta. Mas, bom, vamos fazer uma análise sobre isso, um aprendizado em conjunto sobre essa história. Eu acho que vale muito a pena. Ainda mais nessa semana, né, que a gente passou aí de segunda-feira passada até ontem sobre o impacto da visita desse Papa, esse missionário, né, do qual nós temos que... Eu acho que uma das coisas belas que ele disse e repetiu, e não vamos desprezar isso, foi o pedido sempre, ele repetiu isso, eu ouvi pelo menos umas 5 vezes, ele pediu oração por ele, né? E quem viu a entrevista que ele deu com aquele repórter, percebe uma coisa muito interessante, que também eu acho que é um grande fator de aprendizado. Aliás, tudo o que aconteceu nessa semana é um fator de aprendizado para nós, independente do ângulo que a gente analise, né? Até pensando que hoje o tema é Marta e Maria, mas a gente não pode deixar de fazer um preâmbulo em relação a tudo que aconteceu, porque são vários níveis de aprendizado. E aí, pensando como é que a gente fala sobre isso, mas é importante que a gente expresse aqui, sem que em nenhum momento, né, a gente seja dono da verdade, mas alguns comentários, algumas observações a serem feitas. Não há dúvida, né, acho que nenhum de nós tem dúvida, que este Jorge Bergoglio, né, que recebeu o nome de Papa Francisco, escolheu, é um missionário. Todos nós temos a certeza disso. Pela própria figura, pelo seu próprio carisma pessoal, por aquilo tudo que a gente viu com toda clareza, desde quando ele foi eleito Papa e agora com a presença dele aqui a gente viu isso. Um missionário dentro de uma estrutura que é a Igreja Católica, que até então, sempre, mas naquele momento estava passando por vários sacolejões em toda a ordem dentro da sua própria estrutura. Esse espírito vem, né, é trazido à luz para receber essa investidura como Papa e começa a sua missão, e a gente vê que ele pede oração o tempo inteiro. Quem viu a entrevista teve a oportunidade de perceber o seguinte, que é muito claro, uma das coisas que a gente precisa ter nesses tempos chegados, uma clareza, principalmente para nós que buscamos um caminho espiritual de uma forma mais ampla, mais aberta, procurando mergulhar na verdade, sem a gente se deixar levar pelas coisas que nos levaram no passado, sem que a gente as critique, né? Eu estou dando uma volta danada para chegar, vocês estão vendo, esse preâmbulo está grande, mas o que acontece? Vocês viram uma pessoa humana sentada ali, pedindo, brincando com o repórter, eu preciso de estar lendo Santa Marta porque eu gosto de gente do meu lado. Se eu não tiver gente do meu lado, ele por 2 vezes comentou, né, eu vou precisar de um tratamento psiquiátrico, aí vai ficar caro, porque, né, o que ressalta nessa figura é a sua grande humildade. Isso por si só já basta para que ele tenha sucesso na missão que ele se investe. Mas vamos olhar um outro lado aqui. E vejam como tudo na vida são faces de mesma moeda. E a gente tem que olhá-las em inteiro para poder perceber a integralidade das coisas, sem olhar por um lado ou por outro. A gente viu uma reunião de pessoas, né, em cerimônias, 3 milhões, 4 milhões de pessoas andando. E aquelas pessoas, se há 3 meses atrás, não sei, quando é que ele foi investido? Em março. Então vamos chamar, em dezembro do ano passado, tivessem cruzado com essa pessoa na rua, 3
passado e visto, olha, tem um padre ali, de chapéu vermelho, sabe, é cardeal. No momento em que aquela pessoa se institucionaliza, se investe numa missão, ela imediatamente passa a ser vista de uma outra forma. Duas faces de uma moeda. Então vamos olhar uma primeira face. Qual é a face boa disso? No momento em que aquela pessoa que se investe desse carisma institucional corresponde, e o que a gente tem visto é que essa pessoa que está ali, esse ser que está ali, tem humildade suficiente, tem vontade suficiente, tem consciência suficiente para corresponder. Naquele momento, aquela pessoa, se ela corresponde, abre-se realmente um canal aonde a luz passa. A interação deste investir na institucionalidade e aquela pessoa corresponder gera um processo, que foi o que a gente viu. Isto permitiu que houvesse um trabalho de natureza espiritual bastante intenso, porque para o espírito não há acepção ou diferença ou prevalência de religiões, né? Não há degraus na espiritualidade, não há religiões maiores do que a outra. Mas o que a gente vê, virando a moeda do outro lado, é que ainda a maioria das pessoas, por mais que isto seja feito de uma forma espontânea, ingênua, e que sirva, que tem o seu efeito, tem a sua boa consequência, vamos chamar assim, a maioria das pessoas ainda busca a espiritualidade, ou busca o encontro a partir, por isso que eu dei uma volta enorme, né? Do que a gente pode chamar, sem criticar, sem veja, o cuidado é para que a gente não chegue a um ponto de desentendimento daquilo que eu estou falando. A palavra é uma coisa que a gente precisa ter muito cuidado, porque a gente fala, né, algo e a gente pode às vezes ser entendido de outro. O cuidado com a idolatria. Muitas pessoas vão e se movimentam em direção a alguém e querem tocar, e querem correr, e querem tirar foto. Se fosse, não aquelas pessoas que elas são imbuídas de um sentimento espiritual, senão não estavam ali. Então, isso é o lado bom. Elas estão ali querendo buscar um encontro com Deus da forma que elas... Então, vou voltar lá um pouquinho antes. Aquele canal, se aquela pessoa que se investe naquela institucionalidade corresponde, aquilo cresce, até porque se ele não tivesse isso, não teria havido essa explosão de fenômeno, né, de pessoas juntas, porque ele tem isso dentro dele, é um ser, vamos chamar assim, iluminado, e é um ser em missão, dentro do catolicismo. No momento que aquela história acontece ali, poderia ser com ele, que eles estão buscando espiritualidade, mas pode ser com um ídolo de rock, pode ser com um jogador de futebol. As pessoas que buscam no exterior o seu contato com o divino ainda estão num nível, né, de busca que a gente tem que compreender, tem que gostar, tem que achar muito bom. Mas nós, que já buscamos uma coisa um pouquinho mais, vamos chamar assim, não é maior, porque não é nada maior, mas algo com um pouquinho mais de amplitude de visão, a outra face da moeda, precisamos entender o que ele precisa mais da gente é oração. Porque ele, como ser humano, ao ser investido de um processo desse, primeiro vai lutar contra si mesmo. E depois vai lutar contra forças que estão estabelecidas na estrutura onde ele está colocado, que vão tentar abafar. Vou dar um exemplo para vocês. E falei isso também pelo seguinte, porque nós temos aqui, uma vez por mês, trabalhos de materialização para a cura. Os nossos trabalhos são trabalhos que se envolvem com muita seriedade. Esse sábado agora nós tivemos um encontro onde são tratadas pessoas que vêm aqui e o trabalho se estende muito além. Nós tivemos aqui, e já havia acontecido há uns 20 anos atrás, na Boluna, quando eu estava lá no Frei Luís, uma entidade que para nós é muito simbólica, que aliás marca o início desse processo dentro da religião católica. Nós temos a materialização de João 23. Uma materialização, quem estava lá viu, quer dizer, materialização, eu não vou explicar aqui, mas
Em termos gerais, uma reunião de materialização se faz com o objetivo de tratamento, mas ela é feita por entidades espirituais que momentaneamente não usam médiums, não se incorporam em médiums, não usam. Elas se corporificam, elas se materializam temporariamente e vêm como se fosse uma pessoa. Então não precisa ser vidente para enxergar, todo mundo vê. E vem com fenômenos luminosos, e vem com várias coisas que a gente, enfim, que está acostumado a ver esse trabalho, já até não se espanta mais. Mas João 23 veio com uma luz absurda, até porque é um espírito de alta hierarquia, e materializado pediu para ele, não gostava de ser chamado João 23, mas assim de Andiloroncague, que era o seu nome civil, e pediu que nós o chamássemos assim. E quando veio, eu falei, qual é a conexão que a gente procura fazer? Quer dizer, alguém com esse Papa que agora vem, escolhe esse nome, que traz essa humildade que ele traz. O que nós temos que pedir é para que ele, dentro da estrutura onde ele vai estar inserido, consiga fazer um trabalho que é preciso ser feito e que já está atrasado dentro dessa estrutura. Quando o Papa João XXIII, para quem conhece um pouco da história da Igreja Católica, assume, lá em 1960, 57, 58, ele desencarnou em 63, ele foi alguém que foi posto assim, sabe? É um senhor já tem 80 anos, vamos colocar ele ali, não vai durar muito, tá difícil de eleger, elege ele. E aí ele veio arrebentando. Por quê? Primeiro, era um ser que tinha uma formação espiritual muito mais profunda do que do catolicismo. Era alguém com um conhecimento de espiritualidade muito mais amplo, como acontece dentro da igreja. Conhecia outras religiões, tanto que ele começou logo fazendo um movimento de ecumenicidade. E mais, não foi um ecumenismo. Bom, vamos lá contar a história, que esse preâmbulo já está durando, mas Marta e Maria dá para a gente falar rápido. Bem Marta, sabe? Tipo assim. Na verdade, o movimento que ele faz é um movimento de cisão que a gente não tem ideia dentro da estrutura àquela época. Ao abrir o Concílio Vaticano, ele faz um ecumenismo de igualdade. Ele teve a coragem de nunca colocar a Igreja Católica acima das outras religiões. E não só as religiões cristãs, trouxe para dentro outras religiões, a começar pelo judaísmo, a chamar de uma religião, uma espiritualidade irmã, mas encampando tudo. E vocês vão imaginar que durou pouco, logo veio um câncer sobre ele, imagina o trabalho. E ele era um Papa bom, ele tinha uma afinidade enorme com esse Francisco de agora, porque ele ia nos hospitais, ele falava, vocês têm que saber que o Papa está com vocês. Se vocês virem as encíclicas de João 23, vocês vão ver alguém que entende uma missão daquelas, não como alguém que está reinando sobre um processo, mas alguém que está ali junto, e junto de uma forma espiritual. É muito engraçado, a única coisa que ficou não muito clara em João 23, não foi por culpa dele, o Padre Pio era vivo nesse momento, era encarnado, mas havia tanta intriga na igreja em relação ao Padre Pio. Você não sabe como o Padre Pio sofreu. O Padre Pio, naquele momento, estava impedido de sair da sua cela. E aos ouvidos de João 23 chegaram as intrigas. Paulo VI, que vem depois, para reabilitar o Padre Pio. É interessante que a gente, no sábado ali, vê como lá do lado de lá as coisas todas se dissolvem. Né? E, quando João 23 faz esse movimento, Paulo VI vem depois, é um Papa mais sério, mas continua com esse processo. E aí vocês vão ver uma coisa que talvez as pessoas não concordem muito. Porque o Papa João Paulo II é venerado, uma belíssima aula. Mas nós vamos ver o seguinte, nós vamos ver a grande explosão de João 23 em relação à igualdade, extremamente ousada, ser continuada por Paulo VI. João Paulo I aparece, certamente faria esse processo andar bem rápido, o seu assassinato impede isto. João Paulo II entra dentro dessa linha, mas nós vamos ver ao longo do pontificado de João Paulo II esse processo fazer isso aqui. Aquela abertura da igreja, que não sou maior do que ninguém, todos são
iguais perante a Deus, não há religião maior que outra, nós vamos ver uma nova prevalência da igreja se preocupar com perda de fiéis, se preocupar em fazer proselitismo, se preocupar em se estruturar como instituição, crescer novamente e se colocar acima. Apesar da grandeza espiritual de João Paulo II, apesar da sua bondade, ele foi, isso que eu estou dizendo, rezem pelo Francisco, porque as forças que vão ficando em volta, elas vão fazendo isso aqui. Então, a gente precisa rezar para que ele tenha, ele pede isso porque ele sabe o que ele precisa fazer, certamente. Deixa eu falar, quando acabou completamente a despedida dele, ele pediu de novo o microfone, sabe falar. Exatamente, ele repetiu isso. Se ele está pedindo isso, gente, não é bobagem. Não vamos imaginar que ele está fazendo aquilo só para fazer uma de bonzinho. Então, não é só mexer dentro da estrutura, tirar lá os problemas financeiros, os problemas de pedofilia. Não é esse o processo mais importante para ele mexer. Há que mexer no... Veja o tamanho da influência espiritual que tem o catolicismo ainda. Se o catolicismo se posiciona como a única religião que salva e que a gente precisa fazer prosélitos para trazer as pessoas para dentro do catolicismo, ele está anacrônico. Aliás, quase todas as religiões estão. O processo de libertação hoje é muito mais profundo, é muito mais amplo. Ele passa a régua em cima dessas divisões. E há lugares hoje que são pontos de apoio para esse tipo de ideia. E a sensação que a gente tem é que não seria possível que um Papa como esse fizesse isso de um estalo só. Esse processo começou com João XXIII, ele continuou com João Paulo II, João Paulo I foi descartado, João Paulo II entrou fazendo esse primeiro tipo de movimento, mas depois o pontificado dele foi longo, a curva desceu para baixo, o conservadorismo, né, foi tomando forma, foi se estruturando, o ecumenismo foi sendo deixado de lado, ou seja, esse parece que vem, né, com o ânimo de fazer, e já percebeu que para fazer alguma coisa que não seja apenas sanear internamente, porque sanear internamente uma estrutura, ok, é bom, mas o que importa para uma estrutura deste tamanho, com esse poder sobre as pessoas, a gente viu isso acontecer aqui nessa semana, a institucionalidade de um Papa, como tem esse poder, e se ela está sobre alguém com essa espiritualidade que tem Robert Bergoglio, nós temos as condições ideais para esse processo seguir. Então, gente, não vamos nos esquecer das orações por ele. Para que esse canal aberto permita que realmente alguma coisa efetiva se faça. O que ele quer fazer da igreja se mostrar humilde, ótimo, e tem que se mostrar humilde até na sua própria doutrina. Eu tenho certeza que ele sabe disso lá dentro. Né? E assim, se mostrar humilde em relação aos pobres, em relação aos necessitados, em relação a si mesmo, né? Deixar o luxo, ótimo, mas a humildade precisa ir além. Né? No momento em que você entende que o Cristo não é apenas a figura de Jesus, é algo maior do que isso, o primeiro que falou isso foi ele, o próprio, a sua representante mais popular, que é a Igreja Católica, precisa aos poucos, João XXIII ia fazer isso, não tenho dúvida. Né? Se ele tivesse um papado de 10 anos, então temos que rezar por ele, inclusive porque hoje em dia não se envenena mais ninguém facilmente. Né? Mas um atentado é mais fácil. Né? Então nós precisamos ter oração e firmeza, tranquilidade, para que ele possa fazer o seu papel como espírito evoluído e missionário que é. Bom, para terminar esse preâmbulo, eu queria dizer, só para mostrar como a gente está falando coisas que não são desprovidas de sentido, de uma maneira de abrir os livros da direita para a esquerda. Vamos ao Evangelho ver uma passagem, antes de falar novamente de Marta e Maria, que ela está em Marcos e em Lucas. Isso aqui para mim resume tudo que certamente o João XXIII olhou e entendeu e que eu acho que Bergoglio entende, como Francisco. Marcos, perguntou-lhe João, dizendo, mestre, João é o evangelista, que era muito bravo,
ele e seu irmão Tiago eram os dois nervosinhos da turma. Vimos alguém expulsando espíritos atrasados em teu nome e lhe o proibimos, porque ele não nos acompanhava. E Jesus disse: não lhe proibais, pois ninguém há que faça trabalho em meu nome e possa logo depois falar mal de mim. Quem não é contra vós, é por vós. E quem vos der de beber um copo d'água em nome do Cristo, porque sois do Cristo, em verdade eu vos digo, de modo algum perderá a sua retribuição. Em Lucas, essa passagem é tratada de uma outra forma, mas é complementar. Tomando a palavra, João disse: mestre, vimos alguém expulsando espíritos atrasados em teu nome e lhe proibimos, porque não nos acompanha. E Jesus diz: não lhe proibais, porque quem não é contra vós é por vós. Tem duas passagens aqui. Veja uma coisa, a gente tem que ter uma premissa básica. Não é Jesus a figura, personalidade humana quem está falando. É o Cristo, é a centelha divina, o nosso ser interior. É Deus que habita no homem, naquele momento pleno em Jesus. Jesus não falava só mais por ele, naquele momento ele falava como o Cristo, apontando o Cristo para todos. Ele disse: não faz isso, porque ninguém que vai falar alguma coisa em meu nome pode falar mal de mim. Se ele está expulsando demônios em meu nome, por que você está dizendo que se ele não acompanha, você está proibindo? Como se ele previsse tudo o que ia acontecer depois. E aí diz: quem não é contra, é a favor. E depois ele diz: se alguém te der um copo d'água em nome do Cristo, não em nome de Jesus, mas se der um copo d'água em nome desta percepção, então se for, por exemplo, alguém ateu que ajude o outro, ou ofereça um copo d'água, a água está simbolizando aqui um gesto de ajuda, um gesto de aproximação. Se alguém der um copo d'água em nome do Cristo, não em nome de Jesus, vou repetir, ninguém vai perder a sua retribuição por isso, ele não perde. Porque o que acontece? Quando a gente se acha dono do pedaço, só vale aquilo que vem das coisas que a gente acha que nos acompanham, que são da nossa religião, ou que são do nosso credo, ou disso ou daquilo, do nosso centro, da nossa casa. O processo que Jesus faz ali é o contrário. É dizer, todo o movimento que se faça em relação à percepção da unidade tem que ser compreendido por vocês que se dizem discípulos e são dessa forma. Quem não é contra é a favor, porque todos são um só. E ele choca os apóstolos, porque as pessoas estavam trabalhando em nome deles e eles disseram: peraí, esse cara não é da turma, então se não é, está fora, se está fora, está errado e a gente vai proibir. A gente não deu ouvidos a isso ao longo dos séculos. E o que aconteceu foi tudo que a gente está vendo agora, que precisa de reforma, precisa de reconstrução. Mas já estava aqui. E a gente não pode esquecer disso. Vamos a Marta e a Maria, na nossa meia hora. Quando o outro não está aí, eu abuso um pouco. Esse preâmbulo até foi na hora que... Muito bem. As figuras de Marta e Maria são, como a gente falou, e vocês certamente sabem, figuras extremamente importantes e interessantes para nós. Lembrando que a análise de uma escritura sagrada, seja ela qual for, ela deve observar esse método que a gente sempre tem repetido aqui. Tem níveis de interpretação. Esses níveis são todos eles congruentes. Às vezes não, mas na maior parte das vezes sim. E a gente tem que observá-los em nível de profundidade. Até chegar num simbolismo quase que abstrato, quase que arquetípico, como ela dizendo, onde a figura histórica deixa de ser olhada pura e simplesmente assim, para passar a ser como um arquétipo, como alguém que representa aspectos do ser humano, como nós. Todos nós, portanto, somos representados nas figuras históricas que estão descritas nas Escrituras. Seja a Torá, seja o Bhagavad Gita ou o Mahabharata, seja o Corão mesmo, seja qualquer livro, pode ser entendido e deve ser entendido assim. Qualquer escritura. Entendido isso,
a gente começa com Marta e Maria como duas figuras históricas bastante interessantes. Jesus, historicamente, já era um ser diferenciado para a época em que viveu. Porque ele se cercava de um discipulato feminino, o que era uma coisa extremamente incomum dentro da sua tradição, de povo, cultural. Não era comum que um rabi caminhasse com discípulos femininos à sua volta. E ele tinha alguns. Dentre eles, havia uma família onde duas das suas discípulas ficaram conhecidas e um deles. Marta e Maria eram irmãs de Lázaro. E elas vão aparecer nas Escrituras relatadas em passagens. Uma delas é que a gente começa hoje aqui, porque é a passagem que mais remete a nós a uma busca interior de encontrar na nossa moeda própria as faces, sem que a gente fique olhando as coisas só de um lado. E elas são citadas num momento crucial e belo do trabalho do Mestre, que é o momento agudo quando Lázaro é ressuscitado. A ressurreição de Lázaro, ela se dá. Jesus havia realizado, como outros grandes profetas de Israel, como Elias, Eliarro, como Eliseu, Elisha, ressurreições. E às vezes até em locais semelhantes. A viúva de Naim, por exemplo, o filho da viúva de Naim é ressuscitado perto de Súnema, onde habitava a sunamita que teve o seu filho ressuscitado por Elias e depois por Eliseu, no mesmo local. Mas Jesus, nesse momento, está vindo em direção à Judéia, para o momento final da sua passagem, e ele para em Betânia, e ali ele vai ressuscitar Lázaro. Marta e Maria vão aparecer nessa história e são fundamentais para o nosso entendimento do processo. Mas vamos começar aonde elas são focalizadas especificamente em Lucas. Elas têm uma casa em Betânia, que é um local muito próximo de Jerusalém, onde está dentro da área urbana de Jerusalém. Naquela época se andava a pé. Jesus é recebido na casa das duas. E chega ali, recebido certamente como um rabi, que já é conhecido, com várias pessoas, conversando, e Marta, que era mais, eram duas irmãs, e Marta era aquela do trabalho. E Marta estava ali, acolheu na sua casa, assim diz a Escritura, ela acolhe, recebe e começa a trabalhar, e a servir, e as pessoas. E Maria se toma de um êxtase, Jesus sentado, conversando com as pessoas, e ela fica em silêncio aos pés do Mestre, em absoluto silêncio, tocando os seus pés. Quem conhece a cultura oriental veja a extrema semelhança, né? Quando a gente fala dos pés de lótus, um guru, são um significado profundo. Ela toca os pés de Jesus e está ali em profundo êxtase, em profunda oração, ouvindo as palavras e, mais do que as palavras, bebendo da presença daquele ser, que naquele momento não era Jesus de Nazaré fisicamente apenas. Através de Jesus de Nazaré passava a plenitude do Cristo ou do Messias, que é um estado de consciência, é um ser ungido. E Marta continuava a servir as pessoas, certamente estava ali dando ali para cá, e teve uma hora que a paciência esgotou. A gente sabe, todo mundo que tem irmão ou irmã, sempre tem uma relação de amor equilibrada por algumas outras coisas, né? Quer dizer, sempre com os nossos irmãos ou irmãs é assim. Na hora que esgotou, ela chega claramente para Jesus e diz, vamos ler direto a passagem? Ela é pequena. Todo ser é caminho, Jesus entrou num povoado, Betânia, e uma mulher de nome Marta o recebeu em sua casa. Ela tinha uma irmã chamada Maria, que sentada aos pés do Senhor, escutava a sua palavra. Marta, porém, andava atarefada, com muito serviço, e de repente parou e disse, Senhor, tu não te importas que minha irmã me deixe sozinha no serviço? Foi na lata. Diz-lhe que venha me ajudar, cara. Então só não pediu. Não foi apenas uma observação. Foi uma determinação. Então a gente já pode daí deduzir vários aspectos da personalidade de Marta, né? Diz para ela me ajudar. Jesus deve ter olhado, né? Um olhar bastante interessante. E lhe respondeu o Senhor, Marta, Marta,
andas muito agitada, te preocupas demais com muitas coisas. Entretanto, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte. E esta não lhe será tirada. Bom, isso está posto no Evangelho de Lucas. Bom, vejam só como é interessante essa história. Aí, essa história por si só, num aspecto mesmo, né, da parábola, do conto em si, é interessante, porque a gente pode deduzir primeiro, rapidamente, alguém que está ali fazendo um serviço, e um bom serviço. Veja que quem recebe Jesus na casa é Marta. A Maria está lá dentro. Jesus chega, começa a falar, e devia falar alguma coisa realmente, e Marta ali, no trabalho. Se serve lá, e quando aqui tem uma hora que ela explode, diz, olha só, eu estou aqui fazendo tudo sozinho, o senhor faz, eu vou dizer para ela me ajudar. E ela, Maria parada ali, ela diz assim, Marta, olha só, você está agitada, você está buscando coisas demais. Vamos aprofundar um pouquinho isso. Nós sabemos que a vida vem de uma unidade. Né? Todas as nossas escolas espiritualistas nos falam de uma unidade primordial, fundamental. Essa unidade criadora, seja a gente olhe por qualquer lado, enfim, a gente já sabe disso, cosmogonia, vai criar um movimento dual de criação. Esses polos não são necessariamente mal ou bons, não é um mal e outro bom. Quando a gente fala em positivo e negativo, às vezes a gente tende a olhar o negativo como alguma coisa ruim. A gente já sabe que não. E a gente sabe que essa separação, a divergência, vai gerando um processo de percepção de que isso daqui jamais foi unido. Apesar de nenhuma dessas estruturas, esse fio de ligação ser cortado, na verdade. E isso, no fundo, essa separação, não é nem uma separação, porque ela existe em tudo. Essa dualidade, na verdade, ela não surgiu para separar as coisas. Esses polos deveriam estar, como estão, no fundo, porque quando a gente acha que não é, isso é uma ilusão, eles estão sempre conectados em união. Essa separação não existe, e esse processo jamais é como os elétrons, né? Que são, a gente hoje na mecânica quântica, aquele movimento que você faz, a rotação de um spin de um elétron e o outro responde. A conexão da criação é total. O resto é tudo ilusão, achar que está separado é bobagem. Mas a gente acha. E isso vai se refletindo em tudo, a começar dentro de nós mesmos. Muito bem. O que é o aspecto Marta? Agora vamos sair da figura, vamos para o aspecto Marta. O aspecto Marta é aquele, vamos chamar ela de polo positivo, né? Que é o realizador, que é aquele que olha para as coisas de uma forma construtiva, ativa, e quase sempre, por isto mesmo, está preocupado com o lado exterior. Na verdade, isso que nós chamamos de lado exterior já é uma consequência desta percepção distorcida, porque o que a gente chama de lado exterior só pode ser entendido de uma forma muito clara a partir de percepções muito profundas, para que a gente entenda que é o lado exterior sem que a gente rompa com os processos. Marta rompe. O nosso lado Marta rompe. E muitos de nós, nesse processo de fazer coisas, de realizar coisas, seja em que nível for, pode ser na nossa vida material, pode ser até na nossa vida espiritual. Participar ativamente, né, de movimentos espirituais, participar ativamente de organizações espirituais, participar ativamente de trabalho, fazer coisas. Esse lado ativo, que é Marta, quando ele se desprega da unidade de uma forma que não é boa, surge esse conceito de exterior como algo que realmente está fora de nós, que tem vida própria, e aí a gente passa a trabalhar em função disso. E os atos exteriores podem ser bons, como, por exemplo, nesta história,
Né? Tanto que ela, às vezes, quando as pessoas a ouvem, ela choca. Mas peraí, que a Marta não está fazendo nada de errado, ela estava servindo todo mundo. Ela estava ajudando, ela recebeu. E aí a reclamação é até natural, a outra estava sentada ali sem fazer nada. Não é? De repente, explodiu, você não faz nada, eu estou fazendo tudo. E quando a gente cai nesse engodo, até as coisas boas que a gente faz exteriormente, apesar de serem boas, continuam em algum nível de desequilíbrio. Vejam bem a palavra que eu estou usando, desequilíbrio. Não estou categorizando como mal ou como bom. Quando a gente... vai valer tudo para esse lado aqui. Porque eu vou começar aqui porque Marta é mais evidente, né? O que é o bom dessa história? Ela recebe o Senhor em casa, ela está servindo, ela está fazendo as coisas. Mas como ela se desconectou da Maria, como esse bloco aqui desequilibrou e está achando que tudo é posterior, a minha instituição, o meu trabalho, as minhas horas, os meus bônus hora, né? Para quem é espírita que gosta lá do nosso lar, e desconecta do outro, ela vai passar a olhar a Maria como alguém inútil, que não tem nada, que está ali parada, que não faz coisa alguma. Olhando pelo outro lado da moeda, tem gente que pega e vai para lá e realmente fica assim. Né? Chega ali e fica nessa inércia. E essa inércia pode provocar um desastre também completo. Então, o que está acontecendo, seja de um lado, seja de outro, tinha até trazido uma moeda no bolso, mas acho que ela sumiu. Mas todo mundo sabe que a moeda tem uma face, tem outra. Mas quando eu pego e fico só olhando uma delas, o desequilíbrio acontece e eu passo a encarar o outro como algo que não pertence à estrutura que eu acredito seja certa. No caso aqui, eu vou seguir como Jesus se posicionou. Eu acho que ele fez, foi muito importante, foi muito interessante, porque ele chega quando Marta reclama, ele assim, Marta, você está muito preocupada com as coisas, você está se deixando levar. Ao dizer isso, ele está dizendo para todos nós. Quem é que está dizendo? Já não é mais Jesus, hein, gente? É o Cristo. É o nosso ser interno. Olha só a personalidade que está vivendo encarnada no mundo. Não fica preocupada com as inquietudes da vida em excesso, saindo atrás de tentar resolvê-las com as forças que você está lidando no mundo exterior, sem deixar de entender que se você fizer isso, preocupada demais com muitas coisas, você vai começar a perder. O desequilíbrio vai se implantar, você perde foco, você perde força, você perde energia, e você fica parecendo um macaco numa loja de louça. E as ações externas vão ter pouco reflexo, ainda que possam, pouco eu quero dizer, para o ser verdadeiro. Quem está dizendo isso é o Cristo. E diz assim, e Maria escolheu a boa parte. O que é isso? Vai ficar parada sem fazer nada? Não. Ela estava ali, agora vamos ao símbolo. Ela foi buscar. Imagina o seguinte, quando a Marta e Maria já existem como nós, vamos entender que o desequilíbrio já aconteceu. Então, como é que a gente retorna essa história ao início? O equilíbrio tem que surgir, mas para equilibrar, Jesus está claramente indicando que é necessário que se comece pela boa parte. E o que é isso? Não é que eu vou ficar parado na vida sem fazer nada, só meditando e rezando. Mas acontece que o começo passa do reequilíbrio por este mergulho interno que Maria está fazendo aos pés do Cristo. Ou seja, a personalidade que se dividiu no reino de Maia, da ilusão, e uma parte dela aqui, essa parte radiásica, né, como diz se fosse o Krishna, está agindo, está fazendo, está criando karma, está batendo a cabeça, está fazendo coisa boa, coisa ruim, naquele momento é uma coisa boa. No momento em que ela encara a outra parte dela como algo que não precisa ser feito, esse desequilíbrio aqui vai deixar essa roda de karma funcionando muito tempo. A mesma coisa valeria para o inverso. Mas Maria percebeu, primeiro ela percebeu
Maria foi a primeira a perceber que ela e Marta são faces de uma mesma moeda. Nessa história que nós estamos vendo aqui, é esse o enredo. Quando ela percebe isso, ela para aos pés do Cristo, do nosso ser interno, se entrega em profunda adoração, escuta as suas palavras, e ao escutar a palavra, ela passa a ser um canal que Marta não estava aproveitando. Não só não estava aproveitando, não estava mesmo a ponto de chegar e reclamar e mandar dizer, manda ela fazer as coisas, manda ela sair daí. Jesus, não. Se vocês duas se entenderem como uma, a história vai funcionar melhor. Maria pode até depois te ajudar, mas você precisa também entender que você precisa ver aqui essa parte, porque esta parte ninguém tira, a outra tira. Eu posso ser o Papa, eu posso ser o fulano de tal, exteriormente. Isso não me dá crédito nenhum. Eu posso fazer um trabalho na vida, em qualquer área exterior, mas se eu não tiver esse interior centrado, a outra face da minha moeda não for ali, posta aos pés da minha individualidade, do reino interno, onde se encontra o Cristo presente, e fizer dele o alicerce, nada ou muito pouco vai me valer. Lembra de uma história que eu contei aqui quando falei do Zen, que o fundador do Zen, que foi à Índia, espalhou o budismo, e depois o sexto patriarca Zen foi conhecer o imperador, que tinha feito uma obra enorme, criado mosteiros budistas por toda a Índia, por toda a China, fez um trabalho, e quando chegou o sexto patriarca, ele falou, veja o que eu fiz, grande mérito eu tenho. Ele falou assim, não tem mérito nenhum, seu mérito é zero. Mas como? Eu fiz muita coisa. Você fez, mas você não fez isso aqui. Então, o que Jesus diz a Marta é, toma cuidado. Você está se preocupando demais com as coisas de fora e está esquecendo a boa parte. Se você faz a boa parte, o que vem de fora vai ser uma decorrência natural. Muito bem. Essa cena, ela vai ser seguida de outra. E aí a gente vai ver já, certamente as duas, já como faces de uma mesma moeda, começaram a se entender. Aliás, tem 3 cenas. Tem até houve como essa cena é citada no Evangelho de Mateus, de uma forma diferente, achava-se que Maria pudesse ser Maria Madalena. Mas hoje a gente sabe que não. Essa Maria é outra. Maria de Magdala é uma outra, e Maria, irmã de Lázaro, irmã de Marta, é uma. Tem uma cena interessantíssima aqui. 6 dias antes do Pêssar, Jesus foi novamente para Betânia, onde estava Lázaro, já ressuscitado. Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui. Não sei se eu vou obedecer a cronologia. Não, eu vou seguir aqui, porque depois a gente vai... Foi para Betânia, onde estava Lázaro, já ressuscitado, vou repetir a vocês, que ele havia ressuscitado dos mortos. Prepararam ali um jantar para Jesus, e novamente Marta estava servindo. E Lázaro era um dos que estavam à mesa com Jesus. Maria pegou então um frasco de alabastro com um perfume puro e muito caro. Ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os cabelos. A casa ficou toda perfumada. Judas, o Iscariotes, um dos discípulos, disse, por que não foi vendido esse perfume por 300 moedas de prata para dá-las aos pobres? Falava assim porque não se interessava pelos pobres. Isso aqui simplesmente é uma inclusão do Evangelho. Ele diz assim, tomava ele conta da bolsa e roubava aquilo que colocavam nela. Eu acho que isso, não sei se o coitado do Judas fazia isso mesmo. Mas ele entendeu aquilo, vamos tirar e dar, vende isso e dá para os pobres. Jesus fala uma coisa, agora novamente não é Jesus, é o Cristo, é o ser, a individualidade que existe dentro de cada um de nós, vai falar uma coisa importantíssima. Deixe-a. Ela reservou esse perfume para mim, porque sempre tereis pobres convosco,
mas a mim nem sempre tereis. Isso, em determinado momento, quase parece uma percepção, essa moda de idolatria, né? Jesus está dizendo assim, deixa ela lavar o meu pé, porque eu estou aqui, daqui a pouco eu vou ser assim. Nada a ver. Qual é o nível profundo dessa história? Como não é Jesus que está falando, é a individualidade, perceba bem uma coisa. Volta àquela mesma história. A Marta está servindo e o mundo está aí. A gente tem pobres todo o tempo da nossa vida. Mas o que representa o perfume num vaso de alabastro? A casa toda fica perfumada, ou seja, a devoção espiritual daquele ser que vai ao seu ser interno, que é o Cristo, se novamente liga a ele, unge os pés, e os pés representam o quê? O reino. É a parte do corpo que está mais próxima do solo, aonde nós estamos, o Cristo em nós, o nosso ser cósmico, a nossa centelha, a individualidade divina, ela é acionada, o Guru, pelos pés, porque simbolicamente está acima. Então eu preciso tocar os pés desse ser. Ela vai novamente aos pés, usa o perfume, ou seja, a casa fica toda perfumada, e quando alguém chega assim, mas vem cá, vendia isso e dava para os pobres. Ele fala, olha só, a pobreza no mundo está sempre à volta. O contato com a individualidade, como ela está fazendo agora, a gente nem sempre tem. Porque como a gente não é Cristo ainda, um dia nós seremos Cristos, como diz Santo Agostinho, seremos Mashiach, Messias. Quando o nosso estado de consciência for esse, pleno, permanente, a gente será isso. Nesse exato momento nós somos como quem liga e desliga, relé. Hora a gente contacta, hora a gente não. Todo mundo sabe disso. Tem dias que a gente consegue aquele contato maravilhoso, quase como que um êxtase, e tem dias que a gente tenta e não dá. Aí o que ele diz? Olha, a pobreza no mundo, os necessitados estão sempre ali, e vocês não têm que fazer acepção, até porque ele foi quem fazia todo o seu trabalho, foi em função de trazer as pessoas mais pobres para dentro, enfim, de um estado de consciência, de um estado mais digno de vida. Jesus falou isso o tempo inteiro, então seria uma absoluta incongruência naquele momento ele dizer algo contra isso. Não era Jesus, era o Cristo dizendo isso. Olha, a boa parte é essa, é estar em contato com o Cristo. Quanto mais você esteja em contato, mais vai fazer sentido depois a sua ação externa. Se eu não tenho esse contato, eu posso fazer tudo pelos pobres. Externamente vai ter significado ainda pouco, porque eu continuarei desequilibrado. Se eu tenho esse contato e não faço nada, eu também estou desequilibrado. Qual é o ideal? Fazermos a mesma coisa, usarmos as faces da moeda, mas começando pela parte boa. Porque aqui a gente vai conseguir uma grande vacina. Na hora que eu vou para o Cristo, dentro de mim, e me entrego, eu vou realizar o que está no Sermão da Montanha. Bem-aventurados os pobres no espírito. Porque quando eu me ponho na percepção, eu personalidade encarnada ou desencarnada, mas eu personalidade, individualidade, vou à minha centelha e vejo ali Deus, eu entendo que eu não tenho personalidade nada, eu não tenho nada meu, eu não possuo coisa alguma, eu sou pobre. Só sou pleno quando entendo isso e tudo pertence a esta imanência de Deus em mim. Isto faz com que seja muito mais fácil a gente ser humilde. É uma vacina, porque os atos externos, as situações externas tendem a romper as barreiras do ego ou a fazê-las crescer. Desculpe, faz com que a gente seja mais vaidoso, faz com que a gente seja mais orgulhoso, mais pleno de si mesmo. Eu fiz, eu aconteci, eu ajudei tanta gente, eu curei tantas pessoas, eu não sei o que, isso, aquilo. Quando eu sou pobre no espírito, eu percebo que nada é meu, tudo é do espírito, e portanto a boa parte é uma vacina contra esses estados falsos do ego, esse orgulho transcendental, como dizia o Luiz da Rocha Lima. Eu gostava muito dessa frase, aquela pessoa que começa no caminho de espiritualidade, aí começa a achar que é alguma coisa, que merece alguma coisa, que tem algum crédito, que é maior do que o outro, que é melhor. Nós todos somos pobres, no sentido personalidade. Nós só somos plenos na nossa unidade. Então,
esta passagem fala disso. Muito bem. E a passagem da ressurreição de Lázaro? Engraçado porque a gente também não atenta. A ressurreição de Lázaro, ela se dá uma semana antes. João fala exatamente a mesma coisa. E ele é que descreve a ressurreição de Lázaro. Vale a pena ser lido, pela força que tem. Vejam, aparece um terceiro personagem, um irmão. Esse irmão, né, a tríade, fala sempre com uma melhor posição de equilíbrio. Mas esse irmão vai morrer, ou estava morto. Lázaro caiu doente em Betânia, onde estavam Maria e sua irmã Marta. Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com óleo perfumado e lhe tinha enxugado os pés com os cabelos. Seu irmão Lázaro estava enfermo e as irmãs mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Quando ouviu isso, Jesus disse: esta doença não causará a morte, mas se destina à glorificação de Deus, porque por ela o Filho de Deus será glorificado. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã, e a Lázaro. E embora estivessem informados de que ele estava doente, demorou-se ainda 2 dias naquele lugar. Depois disse aos discípulos: voltemos para a Judéia. Os discípulos disseram: Mestre, há pouco aqueles da Judéia queriam te apedrejar e tu voltas para lá. Jesus respondeu: não são 12 as horas do dia? Se alguém caminha durante o dia, não tropeça porque vê a luz desse mundo, mas se caminha de noite, tropeça porque lhe falta a luz. Depois dessas palavras acrescentou: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas eu vou despertá-lo. Senhor, mas se ele está dormindo, é porque vai ficar bom, disseram os discípulos. As observações dos discípulos são o máximo. Senhor, se ele está dormindo, é porque vai ficar bom. Mas Jesus se referia à morte e eles pensavam que estava falando do repouso, do sono. Mas Jesus falou claramente, então: Lázaro morreu. Eu me alegro de não ter estado lá, porque assim vós ireis acreditar. Vamos lá. Tomé, chamado Dídimo, disse então aos companheiros: então vamos voltar para a Judéia, porque morremos então com ele. Estava todo mundo cheio de medo, né? Os sacerdotes, os romanos, estavam todo mundo querendo pegar o cara, né? Vamos embora. Quando Jesus chegou, já fazia 4 dias que Lázaro estava no túmulo. Betânia fica perto de Jerusalém, a uns 3 quilômetros. E muitos daqueles da Judéia tinham vindo até a casa de Marta e Maria para consolá-los na morte do irmão. Marta ouviu que Jesus havia chegado. Agora começa a parte mais interessante. Ela ouviu que Jesus saiu chegado. Quem é que Marta? Vejam a importância de Marta. Ela sai ao encontro de Jesus. Saiu-lhe ao encontro. Maria ficou sentada em casa. Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Eu sei, porém, que tudo quanto tu pedires a Deus, Ele te concederá. Jesus respondeu: teu irmão reviverá. E ela diz, né, faz muito tipo o aspecto da Marta, né? Assim, tipo, não. Só está dizendo que vai reviver? Eu sei, ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Essa ressurreição que hoje está dentro da doutrina católica é um conceito extremamente presente no judaísmo. A ressurreição, o Olam Rabá, o mundo futuro. A ressurreição do último dia para algumas ortodoxias judaicas. E Marta diz assim: o senhor está querendo me ensinar alguma coisa agora? Eu sei, no último dia ele vai ressuscitar. O senhor está dizendo... E aí Jesus olha com muita paciência e diz para ela: eu
sou a ressurreição e a vida. Quem tiver fé em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu vou seguir, depois a gente volta. Tens fé nisso? Sim, respondeu ela. Dito isso, ela foi chamar a sua irmã Maria e disse-lhe baixinho. Ela estava na casa, as pessoas estavam ali em volta. O mestre está aí e te chama. Estão percebendo a inversão de movimentos? Ao ouvir isso, Maria levantou-se e imediatamente foi ao encontro dele. Jesus ainda não havia entrado no povoado. Aqueles que estavam em casa com ela a consolavam, e vendo que Maria se tinha levantado e saído às pressas, seguiram-na, pensando, ela vai ao sepulcro do irmão para chorar. E assim que Maria chegou onde Jesus estava, lançou-se novamente aos pés dele e disse: Senhor, se tivesses estado aqui, o meu irmão não tinha morrido. Falou a mesma coisa? Falou. Quando viu que Maria e todos os judeus que ali estavam e que vinham com ela estavam chorando, Jesus se comoveu profundamente, emocionado, e perguntou: Onde o puseste? Senhor, vem ver, disseram-lhe. E Jesus chorou. É a única vez que se relata na história esse fenômeno de lágrimas derramadas por Jesus. Alguns daqueles que estavam comentavam: Vede como ele o amava. Alguns, porém, disseram: Ele não abriu os olhos dos cegos na nascença? E não pode fazer com Lázaro que não, e não podia fazer que o Lázaro não morresse? Tomado novamente de profunda emoção, Jesus se dirigiu ao sepulcro, e era uma gruta com uma pedra colocada na entrada, e ordenou: Tirai a pedra. Marta, a irmã do morto, disse: Senhor, já está cheirando mal. Já são 4 dias. 4 dias que ele sai. Jesus respondeu: Eu não disse a você, Marta, que se tivesses fé, verias a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Jesus levantou os olhos para o alto e disse: Abba, Pai, eu te dou graças porque me atendeste. Eu sei que sempre me atendes. Mas digo isso por causa da multidão que me rodeia, para que tenham fé que tu me enviaste. E depois dessas palavras gritou bem forte: Lázaro, vem para fora. O morto saiu, com os pés e as mãos atados, com faixas, o rosto envolto num sudário. E Jesus disse: Desatai-o e deixai-o andar. Quando viram isso, muitos tiveram fé e outros, porém, correram aos sacerdotes e contaram aquilo que Jesus havia feito. Vejam bem, esta é a passagem capital do nosso entendimento, porque a gente não está aqui crucificando a Marta, a gente está entendendo que são faces de uma mesma unidade. Então, depois daquela chamada, certamente Marta já estava percebendo melhor a história. Ela vai e chega a Jesus e fala a mesma frase: se tivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. E depois ela volta com uma recomendação: Maria, vem, que Jesus está te chamando. As duas chegam e Maria tem um outro gesto. Ela se joga nos pés e faz o pedido. Para Marta, o Cristo fala: tenha fé. Para Maria, ele apenas circunstancializa e diz aonde ele está.
Se nós conseguirmos dentro de nós unirmos esses dois lados, essas duas ações não se tornam incongruentes. Tanto a ida quanto receber o chamado vão fazer uma parte da nossa vida e aos poucos vai se tornando um, porque qual é o resultado? Lázaro, Marta e Maria, agora vamos incluir mais um aspecto dentro de nós mesmos. Faltava Lázaro. Porque esta tríade está desequilibrada, Lázaro faz parte dela, porque as duas estando, o ponto de equilíbrio que deveria ser, está morto. E quem vai ressuscitá-lo novamente? É a centelha divina em nós. Se Deus em nós, aquele ser que somos nós, não está separado de nós. O Cristo, é importante que a gente entenda isso, porque a figura de Jesus foi depois transformada em alguma coisa que ficou distante de tudo. E isso às vezes me dá pena quando vejo a fé tão grande muitas vezes dentro da Igreja Católica ainda está direcionada para essa visão ainda distante do Cristo, apesar de muito boa. Mas esta figura crística que vai curar, que vai ressuscitar, ela precisa ser compreendida, acionada, e as formas de ação vão se equivaler. Mas quando as duas fazem a mesma coisa, uma vai e a outra é chamada, mas quando chegam, fazem a mesma coisa, a nossa parte Marta precisa ouvir: você tem fé? E ela tem que repetir: tenho. E exercitar. Fé não é crença. Fé não é acreditar só que Jesus é o Deus ou isso. Fé é algo que tem uma profunda verbalidade, no sentido de ter algo palpável como ação. Fé é uma força, é algo que age, é algo que realiza. Quando ela diz que tem fé, ela é enviada à sua própria contraparte para dizer: você está sendo chamada. E aquela outra parte que tinha escolhido, Maria, a boa parte, se joga aos pés e diz a mesma coisa: se a individualidade crística estivesse presente, meu irmão não estaria morto. E aí o Cristo, a centelha divina, diz: aonde está ele? Vamos lá. E naquele momento, quando a ressurreição se dá, ele sai da sua sepultura e vem para fora. E quando ele sai, há 4 dias, o número 4 é um número simbólico, porque nos fala, o 4 é a matéria, é a imersão na matéria. Quando solto, o 4 é a matéria sozinha, sem a espiritualidade, é a prisão na matéria, é a morte na matéria. E quando ele sai, você veja que Marta ainda diz: meu Senhor, calma, né? Aquela coisa da gente, ele está cheirando mal, não vamos lá, mas assim, Jesus... Aí pergunta: você tem fé? A Maria, não. Onde está? Vamos lá. Sai. E quando ele sai, a gente sai mesmo. A nossa prisão é uma prisão de laços kármicos, né? De lutas kármicas e faixas de morte. O Cristo em nós vai continuar dizendo, né? Pelo poder da graça: desata. Deixa ele andar. A gente precisa entender isso. E essa nossa, seja como a gente quiser, a gente não precisa ter vínculo específico com uma específica religião. O Cristo está em todos os lugares, ele é universal. Ele está na gente, então, portanto. E ele precisa falar dentro da gente, e a gente precisa ser Marta, claro, unida e consciente de que Maria deve escolher a Maria em nós a boa parte. E a partir de escolher essa boa parte, todo o resto virá, todas as nossas ações, tudo aquilo que a gente como Marta fizer vai estar ungido pela presença crística, abençoado pela presença crística, desvinculado do orgulho e da vaidade, porque o grande temor, e Marta se torna uma grande santa, porque hoje Marta, quando a gente vê falar de Santa Marta, a gente está entendendo que ela e Maria são uma só. Bom, era isso. Não sei vocês que não tomavam muito tempo. A gente tem um tempo, eu acho que
tempinho a gente podia fazer, não sei se algum de vocês quer fazer alguma observação, mas a gente podia fazer uma meditação, até porque é o seguinte, hoje a Rosa não está aí, já que a gente tem um tempinho, né? Eu sou agoniado com essa história de tempo, mas me dá tempo, que vocês aí lascam em cima de vocês as coisas. Existe um aspecto hoje, a Rosa postou isso já, de sextis entre o elemento água e o elemento terra. São 3 trígonos fazendo 6 sextis no espaço. Eu não sei dizer a vocês de cabeça quais são os planetas, mas forma uma estrela de 6 pontas. Hoje, dia 29 de julho. Isto é dado quando surge essa estrela aqui, surge o aspecto de transformação da unidade, que é o grande símbolo da estrela. Quem esteve aqui com a gente na semana passada, não se assustem que eu não vou repetir, vai lembrar que a gente falou de que toda a realidade surge de um processo. Se essa estrela fosse sólida, fosse feita de pirâmides, isso valeria de reprodução disso aqui, e aí, ao momento que você vai reproduzindo tudo isso, essa estrela vai se dividindo, você divide por 2, por 2, por 2, por 2, vai tender ao círculo. Essa simples equação matemática é usada na computação gráfica para criar todas as formas de computação gráfica que a gente faz. As iterações em 3 dimensões desta percepção geram todos os fenômenos de realidade virtual. Mas tudo parte desta figura básica, dessa unidade aqui. Eu posso dividi-la ao infinito e atuar em determinados trechos dela para criar formas em tridimensão, seja o que for. É uma matemática até simples. Na verdade, hoje que você tem a realidade virtual extremamente desenvolvida, você olha hoje um desenho, né, diferenciar o mar virtual de um mar mesmo, para olhos que não são, é difícil. Isso a gente refere às nossas ilusões. Tudo parte disso aqui, mas você divide tanto, e quando você perde a noção, você acredita, como Marta, que as coisas exteriores têm realidade por si mesmo. Nós temos que voltar a esta unidade. E a unidade fundamental, que o que está em cima e o que está embaixo são só uma coisa, se representa por essa estrela. Pois essa estrela está hoje no nosso setor regional, no nosso sistema solar, em montagens de trígonos e sextis. Portanto, o dia de Santa Marta, nesta conjuntura, acho que é muito legal para a gente fazer uma boa meditação aqui no final. Ok? Alguém quer fazer alguma observação? Então vamos fazer a nossa meditação. Vamos apagar as luzes, isso aqui a gente, né? Pode até acabar mais cedo. Vamos ver. Vamos valer da condição de sermos aqui algumas dezenas de pessoas. Nós sabemos que quando 2 ou mais se fazem um, a presença divina se estabelece, e ao se estabelecer, apenas pelo fato disto ocorrer, efeitos também ocorrem, especificamente para cada um de nós, especificamente em áreas de desequilíbrio no nosso ser. Portanto, vamos nos valer desse momento, que em algumas dezenas nós buscamos ser a unidade, onde o Espírito faz com que pai, mãe e filho se fundam
na substância única que é a luz e que é o amor, realizando, portanto, a obra de redenção. Seja essa obra apresentada sob que forma, tenha vindo pela obra e pela palavra de que avatar, todos nos mostraram o mesmo caminho. Todos são porta através da qual a presença divina em nós se manifesta e através da qual a nossa unidade se faz pelo movimento da personalidade do nosso ego rompendo a ilusão. Vamos então primeiro respirar de modo ritmado. Vamos deixar o nosso corpo na forma que seja mais propícia a não nos preocuparmos com ele, apenas senti-lo como parte integrante do nosso ser integral. O corpo, ao contrário do que muitos podem pensar, não é uma parte maldita, porque ele não pode ser confundido com o nosso ser. Nós não somos o corpo, nós possuímos esse instrumento, mas que é divino. Contudo, tudo está cheio do divino, tudo é o divino. Então vamos deixar a respiração ritmada, perceber que a cada hausto de inspiração, pelo nariz de preferência, e a cada saída da expiração, nós aos poucos vamos conectando a nossa individualidade à presença cósmica. Junto com os amigos espirituais que aqui se encontram, e ao mesmo tempo vamos trazendo para perto aqueles que, não estando fisicamente conosco, estão sim aqui, trazidos pelo nosso amor, trazidos pelo nosso pensamento, pela nossa consciência. Aos poucos, vamos imaginar exatamente isso, uma porta. Da forma como ela vier à nossa mente. E da forma que vier mesmo, seja ela de um ambiente onde estejamos fora ou estejamos dentro. Cada um deixe da melhor forma espontânea esta porta aparecer. Se nós a virmos como uma porta vista de fora, de uma casa ou de um recinto, não há problema se a virmos estando dentro de algum lugar e olhando esta porta para fora, também não há problema. Vamos fixá-la e vamos perceber que, ao abrirmos, entrar e sair, ou sair, serão movimentos no fundo equivalentes. Ainda não vamos abri-la. Se estivermos fora, quando abrirmos, não vamos ver recinto interior nenhum. Vamos contemplar luz. Se estivermos dentro, quando a abrirmos, não vamos ver também recinto exterior algum. Nós queremos luz. Tudo é luz. Então vamos nos aproximar desta porta. Vamos nos ajoelhar, estejamos fora ou estejamos dentro. E perceber
desta porta é o caminho crístico dentro de nós mesmos. Eu sou a porta. Quem entrar por mim chegará ao caminho, encontrará a verdade e a vida. Esta porta centraliza todas as energias de nosso ser e nós de joelhos, agora em silêncio. Vamos procurar perceber a luz que ali está por detrás dela, seja de onde tenhamos partido. Em absoluta devoção, compreendendo que o encontro com esta luz refletirá aquele gesto de Maria aos pés do Cristo, que nós nem sempre temos conosco. Nós queremos abrir, e vamos abri-la agora, e perceber a natureza, o caráter dessa luz. E sem medo, vamos primeiro contemplá-la, perceber a sua cor. A cada uma ela vai se apresentar de uma forma específica. E depois de contemplá-la, vamos entrar por esta porta. Dentro ou fora, fora ou dentro, tudo é um. E vamos perceber que esta luz nos envolve, penetra em todo o nosso ser. Nós estamos nela agora. A porta cumpriu a sua função. Nós somos a luz. Aos poucos, todos os nossos chakras, todo o nosso ser, e o daqueles a quem amamos, estão conosco nesse momento, porque esta é a parte marca em nós, servindo aqueles a quem amamos. E se for possível um dia, nós entenderemos a humanidade inteira dentro dessa unidade, dessa luz. Esta luz nos lava, esta luz nos cura. E agora em silêncio eu ficarei por alguns momentos. Cada um experimente e experiencie. Eu sou luz. Vamos expandir nessa aula. Vamos orar. Vamos desatar as faixas que nos prendem, esta luz em nós. Vamos sentir que essa luz penetrou nas câmaras mais profundas, de modo a dissolver dentro de nós todas as repartições aonde a doença se estabeleça, aonde
a angústia, a dor se estabeleça e vamos crescer nela, vamos viver nela e vamos respirar novamente, percebendo que dentro do nosso corpo essa luz jamais deixou de residir, jamais deixou de estar. E aos poucos vamos voltando ao nosso corpo, sabendo que ele é um templo do Espírito, onde habitamos. Casa temporária. E a respiração agora nos auxilia a voltar ao corpo. Nesse momento agora cada um faça uma oração pessoal. Vamos agradecer o que recebemos. Vamos pedir por todos aqueles que caminham conosco em que estado esteja. E vamos sair abrindo os olhos de volta, agora um pouco mais fortes, sabendo que somos capazes de vencer a ilusão. Vamos abrir os olhos, vamos continuar a respiração e vamos estender essa luz aonde seja ela necessária. Nossos entes queridos receberam, nossos seres amados receberam, e muitos mais. Vocês podem contrair a musculatura, quem quiser experienciar as belezas, nos agradecer. Boa semana para todos vocês, sejam obrigados. E Marta, Santa Marta os proteja, que ela é muito forte. Ela agora integrada com a Maria, capaz de fazer milagre.